Olá pessoal, nesse vídeo aqui irei falar sobre encontro de veículos, uma forma de tentar ajudar aí alguns estudantes a tirarem dúvidas, né, entender mais um pouquinho de situações envolvendo encontro de veículos. Para o vídeo não ficar muito grande, irei abordar aqui apenas na situação em que envolve descobrir o tempo, né, calcular o tempo de encontro dos veículos. Antes disso é importante lembrar que para o encontro de veículos nós temos duas situações. Uma em que os dois estejam no mesmo sentido, né, viajando mesmo sentido, e a outra que eles estejam em sentidos opostos. No primeiro caso aqui, a gente vai considerar no mesmo sentido. Então considere aí um ciclista que tem velocidade constante de 10 metros por segundo e é seguido por outro ciclista que viaja com velocidade constante de 15 metros por segundo. Num certo momento, a distância entre eles é de 60 metros. A partir desse instante, né, na letra A, pede aí a partir desse instante quanto o ciclista que está atrás alcançará o da frente. Seria quanto tempo, né? Quanto tempo será necessário para o ciclista que está atrás alcançar o da frente? E na letra B, qual será a posição final deles? Bom, vamos para a letra A. Como eu tenho dois ciclistas, a gente pode chamar aí de ciclista A e ciclista B, ou pode colocar um e dois, né? Então vamos lá. O ciclista A é o que está à frente, ele viaja a uma velocidade de 10 metros por segundo. Então, sua velocidade constante, velocidade escalar, 10 metros por segundo. E aí a sua posição inicial, eu coloquei aqui 60. Por que 60? Porque ele está à frente e aí diz que num certo momento a distância entre eles é de 60 metros. Então ele já está a 60 metros à frente do outro. O ciclista B tem a velocidade de 15 metros por segundo. E aí a partir desse instante que eu vou considerar a distância de 60 metros entre eles para saber quanto tempo esse aqui que viaja com velocidade maior irá alcançar o outro, eu preciso então pensar, a partir desse instante, o ciclista que vem atrás, né, a pessoa que vem atrás, sua posição inicial será zero, porque eu estou contando a partir de agora, então a partir desse momento eu estou iniciando a contagem, é como se ele ainda não caminhou nenhum metro. O outro já está 60 à frente, por isso que a posição inicial do outro eu começo a contar a partir de 60, porque ele já tem essa vantagem, né? Já está essa distância à frente. Então vamos lá, o que acontece? A partir desse instante, quanto tempo o ciclista que está atrás alcançará o da frente? Nesse caso, nesse tipo de situação, os dois, quando um alcançar o outro, estarão na mesma posição, né? Chamada posição final. Então, o que a gente estudou? O que a gente tem? Que a posição final, o SF, a posição final é igual posição inicial mais velocidade vezes tempo. Para esse ciclista, sua posição final, eu posso representá-la como posição inicial aqui, 60, mais a sua velocidade, 10, vezes o tempo. Engraçado que aqui não é justamente quer saber o tempo, né? Em quanto tempo o que está atrás vai alcançar o outro. Esse tempo tem que ser igual para os dois, né? O tempo que um anda, o outro também. A distância percorrida que será outra coisa. Bom, então você tem aqui posição final para o ciclista A, 60, que é a sua posição inicial, mais 10t. O outro ciclista, como é que vai ficar a posição final dele? Será a posição inicial 0 mais a velocidade vezes o tempo, velocidade 15 vezes t. Né? Poderia colocar só 15t. Bom, então vamos lá. Fazendo aqui a resolução, para esse tipo de situação, para eles se encontrarem, estarão no mesmo ponto, na mesma posição, então a posição final desse tem que ser igual à posição final do outro. Ora, então a gente tem que 60 mais 10t tem que ser igual, aí o zero aqui não precisa nem colocar, né? 15t.
Resolvendo a equaçãozinha do primeiro grau, aquela velha história de letra de um lado, números de outro. Então, eu tenho que 60 é igual, na direita, já tenho aqui 15t, começa por quem está lá, 15t, menos 10t. Né? Muda aqui o lado da equação, muda a operação que está sendo feita. Estava somando, então agora eu faço subtração. Então, resolvendo aqui na direita, então vamos repetir 60 igual 15 menos 10 dá 5t. Pronto, então aqui agora eu vou fazer a divisão, porque 5 multiplica o t, então faz o contrário, né? O contrário da multiplicação é a divisão. 60 dividido por 5 vai dar o meu tempo. Opa, cortou aqui, vamos lá. 60 dividido para 5 vai dar 12. Então, o meu tempo será de 12 segundos. Opa, cortou, né? Pronto. Então, está aqui a resolução dessa situação, dessa primeira situação. Opa, o vento quer levar aqui, né? A gente não tem um estúdio próprio, então o vento vai brincando aqui com a nossa folha. Algumas vezes, né, os alunos também costumam raciocinar de outra forma, apresentar aqui um raciocínio apresentado por um aluno. Geralmente vocês pegarem livros de física, vídeos, então está sempre explicando dessa forma, né? Fazer a posição de cada um e depois igualar a posição final. Mas tem um raciocínio interessante que também resolve. Para esse caso dos dois estarem no mesmo sentido. Se a gente observar a velocidade de B, que está mais rápido, menos a velocidade de A, vai ser 15 menos 10, nesse caso em metros por segundo, que vai dar igual a 12 metros por segundo. Opa, perdão. Vai dar 5 metros por segundo. Já estava olhando aqui o tempo 12, né? A resposta aqui dá 12. Então, a diferença de velocidade entre eles, um está a 15 metros por segundo, o outro está a 10, então, diferença de 5 metros por segundo. Então, se você pegar esse que está atrás, quem era a posição inicial dele? Posição inicial dele, 0, que você vai contar a partir desse momento, né? 0 metros. Quem era a posição final dele? Como ele tem 60 metros de desvantagem, está atrás 60 metros, então ele precisa tirar essa desvantagem, essa diferença de 60 metros. Então, a partir desse instante, se eu começar a contar com essa diferença de velocidade, então a gente pode pegar aqui, ó, posição final igual posição inicial mais velocidade vezes tempo. Eu tenho aqui a posição final, que ele precisa chegar para alcançar o outro, tirar essa diferença de 60 metros de distância. Posição inicial dele, 0, mais a diferença de velocidade. Eu não posso pegar a velocidade deles, aí tem que tomar o cuidado. Se eu usar esse raciocínio, eu tenho que pegar a diferença, né? O quanto que um tem menos de velocidade em relação ao outro. Então, 5 vezes o tempo. E aí eu vou fazer aqui, vai ficar 60 igual a 5t, então eu faço 60 dividido para 5, que é igual ao tempo, no caso aí 12 segundos também, certo? Só tem que tomar cuidado aí com o valor da velocidade. Vamos ver agora a letra B, qual será a posição final deles. Nesse caso aqui a posição final é igual para os dois, certo? É o caso da minha letra B. Então, a letra B, posição final, qual será a posição final deles? Eu posso pegar justamente aqui, ó, do ciclista B, onde a posição final dele é dado por posição inicial 0 mais velocidade de 15 vezes o tempo. Qual for o tempo necessário para um alcançar o outro? 12 segundos, então eu vou fazer 15 vezes 12, né, que deve dar 180. Ah, professor, mas eu não sei fazer isso sem a calculadora, como é que eu faço? Vamos lá, ó, 15 vezes 12. O 2 vezes o 5 que dá 10, sobe 1. 2 vezes 1 que dá 2 com mais 1, 3. Agora 1 vezes o 5 que dá 5 e 1 vezes 1 que dá 1. Desce o 0, soma aqui dá 8 e aqui 1. Então, 180 metros, certo? Os dois se encontrarão aí nessa posição. Um alcançará o outro aí, na verdade, né? Bom,
Agora a gente vai considerar a mesma situação entre os ciclistas, porém com sentido oposto, né? Então, considere a mesma situação apresentada na questão anterior, mas com os ciclistas viajando no sentido oposto. Então, estou fazendo a mesma questão, só que agora invertendo o sentido de um deles. Aí tem um detalhe. Letra A, determine o tempo para os dois se encontrarem. E depois a letra B, a distância percorrida por cada um. O detalhe aqui é o seguinte: quando os dois estão em sentidos opostos, é necessário que a velocidade de um deles seja considerada negativa para indicar que a velocidade dele viaja de encontro à velocidade do outro. Então, negativo, certo? Para indicar aí esse sentido de oposição no movimento, certo? Então, vamos lá. Como a gente viu, vou colocar aqui de novo ciclista A e ciclista B. E aí, nesse caso, a gente não pode fazer aquele raciocínio que eu coloquei no quadrinho de preto lá na questão anterior, né? Eu escrevi com a caneta preta, que eu posso diminuir as velocidades e aí fazer a continha considerando essa diferença de velocidade. Nesse caso, não é possível. Então, a gente precisa mesmo fazer aqui a posição final de cada um e igualar. Então, ó, para o ciclista A, que tem a velocidade de 10 metros por segundo, vou colocar aqui, né? Velocidade de 10 metros por segundo. Sua posição inicial, eu vou considerar de novo 60 metros para ele. O ciclista B, que tem a velocidade, lá está 15, como agora o sentido é oposto, vou colocar menos 15 metros por segundo. Sua posição inicial, 0. Interessante que nesse caso aqui, agora para o encontro dos dois, a posição inicial eu posso inverter. Eu posso colocar aqui para esse a posição inicial dele 0 e do outro 60. No caso do sentido igual para os dois, né, seguindo o mesmo sentido, quem está à frente eu mantenho essa posição inicial para quem está à frente. Nesse caso, não. Você pode trocar aqui, colocar 60 para o A, 0 para o B. Ou 0, posição inicial do A, 60, posição inicial do B. O que é importante, não posso mudar a questão das velocidades. Lembrar que se um eu colocar positivo, o outro eu coloco negativo. Também é importantíssimo lembrar isso, certo? Se eu colocasse aqui menos 10, aí sim aqui eu colocaria 15 positivo. Vamos lá. Bom, como é que fica aqui a posição final do ciclista? A posição final, que é posição inicial mais velocidade vezes tempo. Na pressa aqui. Então, substituindo aqui vai ter posição inicial 60 mais velocidade 10 vezes o tempo. Agora no sentido oposto, em quanto tempo eles vão se encontrarem. O outro, como é que vai ficar a sua posição final? Posição inicial 0 menos velocidade vezes tempo, então menos 15 vezes t. Tanto faz colocar o pontinho como deixar sem. Bom, para um encontrar o outro, né, eles estão vindo do sentido oposto e vão chegar um no outro. Quando eles se encontrarem, a posição é a mesma, então tem que de novo igualar esses valores com esses valores. Então, 60 mais 10t é igual ao zero. Não conta, né? Então, colocar só aqui menos 15t. Bom, resolvendo a equaçãozinha, 60 igual menos 15, que já está do lado de lá, começa por ele, aí vai para lá o 10t, está somando, fica diminuindo. Então, menos 10t. Então, 60 vai ser igual. Resolvendo menos 15 com menos 10, dá menos 25t. Como eu estou calculando o tempo, eu preciso considerar o valor em valor absoluto. Então, eu vou considerar aqui só 25 e desprezar aqui o sinal. Então, vai ficar 60 dividido por 25 vai me dar o tempo. Cortou aqui um pouquinho, né? 60 dividido para 25. Aí vem de novo, meu Deus, professor, como é que eu faço 60 dividido para 25? 60 dividido para 25. Vamos lá. 60 por 25 vai dar 2. 2 vezes 25 dá 50, aí sobra 10. 10 não dá por 25, não tem mais nenhum algarismo para baixar aqui, então acrescenta aqui o zero e aqui a vírgula. 100 por 25 vai dar 4. Então dá 2,4 segundos. Então, olha só, para um alcançar o outro seriam 12 segundos. Para um encontrar o outro vindo em sentido oposto, menos de 2 segundos e meio, né? Então, rapidinho um chega no outro. Bom, então tá aí o tempo
para eles chegarem, se encontrarem, topar um com o outro, vamos dizer assim, no popular, serão 2,4 segundos. Agora a pergunta da letra B. Vou mudar a cor aqui. É a distância percorrida por cada um. Bom, se a gente pegar a distância percorrida por cada um, qual é a velocidade de A? A velocidade de A, 10 metros por segundo. Então a distância que ele percorre vai ser de 10 vezes 2,4, que vai dar 24 metros. Então o ciclista A percorre 24 metros. O ciclista B, é claro, né? Se tinha 60 metros de distância, eu já tenho que o ciclista B percorre o restante dos 60 metros. Lembra que tinha 60 metros de diferença um do outro. Então, eles se encontram com 2,4 segundos. E aí, como a velocidade do ciclista A era de 10 metros por segundo, eu vou multiplicar essa velocidade pelo tempo. 24 metros ele anda até encontrar o outro a partir desse momento que a gente está considerando. Se tinha 60 metros, então de 24 para 60 sobra, né, vão sobrar 36 metros. É o que o ciclista B percorre. Você pode calcular também, né? Isso aqui seria a distância de A. Então, agora a distância percorrida por B. Distância percorrida por B vai ser sua velocidade de 15 vezes 2,4, que vai dar exatamente 36 metros. Só fazer a continha aqui, ó. 15 vezes 2,4. O vídeo está ficando grande, mas vamos fazer logo aqui a continha. 4 vezes 5 dá 20 e vão 2. 4 vezes 1 dá 4, com 2, 6. Agora 2 vezes 5 dá 10 e vai 1. 2 vezes 1, 2, com mais 1, 3. Somando 0, 6 e 3. Como eu tenho uma casa decimal aqui, né? Uma casa após a vírgula, aqui também fica 1, 36. Pronto. Ok, gente? Então espero aí contribuir com vocês um pouquinho nessas situações envolvendo encontro de veículos. Considerando aí já os dois casos, tanto no sentido oposto quanto viajando no mesmo sentido. Embora nem sempre as questões vão pedir o tempo para um alcançar o outro. Pode ser que dê o tempo e pede para você calcular a distância que eles percorrem até um chegar no outro, ou qual era a distância que tinha de diferença um do outro no início. Depende da questão, beleza?